Prontinho. Pode começar, se quiser, à vontade. Qual a Bom, palavra? então, muito obrigado aí pelas palavras, professores. Primeiramente, boa tarde à banca, aos professores e aos demais que também estão se fazendo presentes aí. O meu nome é Cauã, né? Sou orientado pelos professores Habert e Cristiano, e eu vou dar início com a minha apresentação da defesa da dissertação de mestrado, né? Que se chama Membrana de dupla camada de poliuretano poliéter sulfona com nanopartículas de sílica funcionalizada com grupos amina para captura de CO2. Então, para começar aqui, eu trouxe o roteiro da minha apresentação, né, que vai seguir uma ordem de motivação, objetivo, contextualização e estado da arte, a metodologia, também os resultados obtidos, conclusões e, por fim, as sugestões para trabalhos futuros, né? Então, dando início à apresentação, né, vamos começar por aquilo que motivou o desenvolvimento dessa dissertação. A gente sabe que o consumo de energia ele é cada vez maior, né, devido ao crescimento populacional, às produções em larga escala, né, e etc. E isso está diretamente relacionado com os últimos dados fornecidos pela Agência Internacional de Energia, que está mostrando para a gente que praticamente as emissões de CO2 elas dobraram de 1990 até 2022, mais ou menos. E aí a gente também, né, consegue perceber até de forma ali um pouquinho, uma tendênciazinha ali pequena de 2019 até 2022, que existiu ali uma certa estabilização, uma tentativa justamente pela nova utilização de recursos renováveis com um pouco mais de consistência. Mas a verdade é que esses últimos 4 anos, eles juntos ainda estão contabilizando aí 140 gigatoneladas de CO2, né? E esse CO2 que está sendo lançado na atmosfera, né? Então, por que que esses números eles chamam atenção para a gente, né? São os dados que chamam atenção justamente porque de forma geral, essa liberação de CO2 ela é muito decorrente da nossa dependência das fontes não renováveis, né? E também da queima de combustíveis fósseis. Então, quanto maior essa demanda por energia, mais CO2 vai ser lançado na atmosfera e maior é a temperatura média global, né? Em resumo, seria isso. Então, uma boa opção seria de investir, né, numa mudança de matriz energética, que muito tem se ouvido falar ultimamente, né, e tentar contornar esses níveis de emissão de carbono atual. Porém, essa transição energética, para a gente conseguir alcançar os níveis necessários, a gente precisa de bastante investimento, tecnologia, tempo, né? E tempo esse que a gente já está num ponto que a gente chegou que está cada vez mais escasso desse tempo, né? Então, para que isso ocorra de maneira justa, de maneira adequada também, a gente precisa de ferramentas que vão auxiliar a gente, né? E uma dessas ferramentas é justamente o desenvolvimento de estratégias para capturar o CO2 atmosférico, né? Essas tecnologias, elas na verdade, elas vão acabar dando mais fôlego ali para a gente unir as peças e para que a gente possa fazer mais à frente também uma transição de maneira mais adequada, né? Então, aí é nesse contexto que eu começo a falar um pouco sobre os assuntos que são relacionados com a captura de CO2, né? Como, por exemplo, hoje a gente já tem diversas opções, como é o caso da absorção, a dissorção, destilação criogênica e a própria separação por membranas, né? Hoje em dia, a absorção química é a tecnologia mais usada, já está bastante desenvolvida, né? Altamente eficiente, mas ainda existe espaço para que a gente possa entrar com Bom, novas valeu. tecnologias, né? Como é o caso dessa dissertação aqui, que vai justamente trabalhar, se valer da utilização dessas membranas para separação de gases de exaustão. Então, essas membranas aí, elas têm diversos pontos positivos, né? Como o consumo energético baixo, a baixa frequência de manutenção, mas só essas características não é suficiente, né? A gente precisa batalhar para que elas possam melhorar seu desempenho, para que elas consigam, de fato, ser competitivas com as outras tecnologias, né? Então, existem diversas formas para a gente colocar essas membranas de forma melhor, né? E as que vão ser apresentadas aqui seriam, primeiramente, a membrana de matriz mista, né? Que, no caso, a gente vai desenvolver ela e depois com ela conseguir desenvolver também uma membrana de dupla camada, né? A membrana de matriz mista
ela de fato ele vai estar atuando mais em relação à composição, né, onde a gente vai inserir algumas partículas que vão permitir uma maior afinidade com o CO2, né? E a dupla camada é aquela que a gente tem aquela camada porosa ali embaixo, né, que vai garantir a resistência mecânica para o sistema, e daí a gente tem uma camada densa mais fina, que vai ser seletiva justamente para capturar esse CO2 de forma eficiente. Então, dito isso tudo, a gente pode falar sobre o objetivo geral da minha dissertação, que é o de fabricar as membranas de matriz mista composta, no caso de dupla camada, né? Elas são baseadas em poliuretano e poliéter sulfona com as nanopartículas de sílica funcionalizadas com amina, e tudo isso é com o intuito real de capturar o CO2 do gás de exaustão, visando sempre esse aumento de permeabilidade e seletividade da membrana. Então, dito isso, a gente pode partir para falar um pouco mais sobre membranas, né? Trazer um pouco sobre a contextualização e o estado da arte. Então, a gente tem aqui, eu trouxe um modelo simplificado de uma membrana polimérica composta, né? No caso desse trabalho aqui, para separar o CO2 e o nitrogênio, né? Como representação do gás de exaustão. E se a gente olhar para a membrana em si, a gente tem aquele filme seletivo e o suporte poroso que vai dar resistência suficiente para que esse filme seletivo ele seja o de menor espessura possível, né? Do outro lado, eu já coloquei aqui o mecanismo de transporte numa membrana polimérica, como é o nosso caso aqui, né? Esse mecanismo, ele vai ser o mecanismo de sorção-difusão, né? Onde o gás ele vai ter aquele primeiro contato com a membrana, ali ocorre a sorção de acordo com a afinidade que esse gás tem com a membrana, né? E depois a difusão, onde o tamanho do gás ele vai influenciar diretamente nesse transporte. Por fim, ali na corrente do permeado, a gente tem a desorção. Eu falei de fluxo, né, através de uma membrana, e esse fluxo ele pode ser representado por uma equação, que aqui eu trouxe uma equação simplificada, né, justamente porque para chegar nas simplificações a gente parte de uma consideração, de uma premissa de que o regime é permanente, de que o fluxo é unidirecional, e aí esse fluxo ele vai ser exatamente igual à permeabilidade, dividido pela espessura, e tudo isso multiplicado pela diferença de pressão parcial ali das correntes de alimentação e permeado, né? Mas qual que seria o objetivo principal de falar exatamente sobre isso, né? O objetivo principal é justamente porque quando a gente olha para a composição típica de um gás de exaustão, a gente acaba vendo que tanto a concentração de CO2 quanto a pressão de operação do sistema eles são muito baixos, né? E isso acaba influenciando negativamente na pressão parcial e, por consequência, no nosso fluxo, né? E aí é que justamente entra a importância da membrana de matriz mista. Por quê? Porque quando a gente fala em membrana de matriz mista, a gente está tentando também trazer para a gente aquilo que a gente chama de transporte facilitado, né? Então, o mecanismo de sorção-difusão ele vai acabar dando espaço para esse novo transporte, que vai se valer justamente daquelas partículas de sílica funcionalizadas com amina, né? Na verdade, esse transporte facilitado ele nada mais é do que uma interação ácido-base, né, entre o CO2 e a amina que está inserida na membrana, e essa interação ela vai se dar por meio de uma reação que é reversível, né? Essa reação reversível vai permitir essa transferência de CO2 de maneira otimizada, né? Isso daí acontece preferencialmente em situações onde a gente tem pressão de alimentação baixa, como é o caso que a gente viu do gás de exaustão, né? Porque justamente é nessa condição que a gente deixa livre uma boa quantidade de transportadores, que nada mais são do que os próprios grupamentos amina que a gente colocou dispersos ali na matriz polimérica, né? Isso tudo vai acabar favorecendo o transporte pela membrana. Então, falando de uma membrana melhor, né, com maior fluxo, maior capacidade de separação, a gente precisa falar também dos parâmetros de desempenho que a gente usa para justamente observar o comportamento dessa membrana. E aí eu trouxe os parâmetros que são a permeabilidade, a seletividade e a permeância, né? Mas o que é importante saber? É importante saber de onde que veio a ideia de fazer essa dissertação, né? Então, eu trouxe aqui, primeiramente, o estado da arte a respeito das membranas de matriz mista, né? Eu selecionei diversos trabalhos mais recentes, acabei destacando alguns trabalhos, que foi o da Raquel Alfá em 2015, o do Bruno Maini em 2018, e da Aline Sunderhood de 2019, né, que a gente consegue verificar que esses trabalhos trouxeram resultados expressivos, justamente usando poliuretano e sílica funcionalizada. Esses trabalhos eles estão aí
porque obtiveram aumento de permeabilidade e seletividade, quando comparados com as membranas sem a sílica funcionalizada, mas também porque foram resultados obtidos no nosso laboratório, no PAN, né? Isso, então, tudo serviu de suporte para mim, para que eu pudesse estar fazendo essa dissertação, que, na verdade, é um trabalho de continuidade das diversas pesquisas que a gente acaba realizando no PAN, né? Falei de membranas de matriz mista, agora eu posso também falar um pouco sobre os trabalhos relacionados com membranas de dupla camada, né? Muitos desses trabalhos eles utilizam poliuretano como a camada densa e poliéter sulfona como a camada porosa, né? Esses trabalhos eles acabaram mencionando muita dificuldade às vezes assim de se alcançar uma membrana sem defeitos, por exemplo, também sem ter perda de permeabilidade ou de seletividade, muitas vezes apresentando delaminação entre as camadas, né? E isso muitas vezes acontece justamente quando a gente aumenta a complexidade da membrana, no caso, né? Então, já sabendo disso, esperando alguns desafios aí no meio do caminho, eu destaquei o trabalho do Christian de 2021, que também é do PAN, né? Ele obteve resultados relevantes para os gases que eu vou trabalhar também, o CO2 e o nitrogênio, e aí me serviu para dar suporte justamente para fabricar a membrana que vai ser muito similar à que ele produziu, só que a única diferença é que eu vou fazer a inserção da sílica funcionalizada, que não foi feita no trabalho dele. Então, sabendo disso tudo, a gente pode partir para a parte de metodologia, né? Onde inicialmente eu trabalho com as soluções poliméricas de poliuretano para a camada densa, de poliéter sulfona para a camada porosa, né? Ambos os processos são bastante simples, né? Na verdade, a gente adiciona os compostos nas proporções necessárias, mantém elas sob agitação e aí a gente consegue chegar na solução polimérica, né? Para a camada densa, eu utilizei a proporção de 10% de poliuretano em THF, e para a camada porosa, eu acabei analisando duas proporções diferentes, que foi a de 15% e a de 20% de poliéter sulfona em NMP. A única diferença é que a solubilização da camada porosa, ali, da solução polimérica para a camada porosa, ela é realizada numa temperatura de 50 graus Celsius, né? Eu mencionei a simplicidade, talvez, dessa etapa. Agora, para a etapa de funcionalização da sílica, é uma etapa um pouquinho mais desafiadora, um pouquinho mais elaborada. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Eu parti de uma sílica pirogênica, não porosa, o Aerosil 200, que é uma sílica comercial. Essa sílica, para que a gente possa estar trabalhando com ela, ela tem um probleminha ali, né? Uma dificuldade que justamente é a presença de hidroxilas na superfície que não existe a priori nela. Então, essas hidroxilas aí são necessárias justamente para a gente poder fazer a reação de funcionalização ali com as aminas. Então, o que eu fiz foi fazer uma primeira etapa que eu chamei de ativação da sílica, utilizando hidróxido de sódio, justamente para adicionar essas hidroxilas aí e aumentar essa concentração de onde a gente vai conseguir realmente fazer a funcionalização. Para essa funcionalização, eu utilizei um agente silanizante chamado o APT-MS, né? Essa reação de baixo aí, ela ocorre em etanol absoluto, enquanto a gente vai gotejando ali de maneira bem lenta esse APT-MS para que a reação possa se proceder, né? Depois que a sílica está pronta, a gente faz a limpeza dela, né? E separa ela, a gente consegue realizar aí a produção das membranas de matriz mista e, posteriormente, a produção das membranas de dupla camada com essa sílica inserida. Então, já que falei de membranas, vamos iniciar aqui pelas membranas de matriz mista, né? A gente pode ver que a produção aí, ela parte de uma suspensão de sílica no solvente, né? E depois é adicionado o polímero, no caso o poliuretano, né? Sobre agitação ali magnética por um tempo determinado, e aí ao final, quando a gente está com a solução basicamente pronta, a gente utiliza o sonicador justamente para garantir, né, a dispersão maior ali das partículas de sílica que foram inseridas, né? Depois disso tudo, a gente tem uma solução final que passa por um processo onde a gente vai fazer ali a disposição dessa solução final no molde de Teflon, vai passar por uma evaporação controlada e aí a gente vai ter a nossa membrana de matriz mista pronta. Mas o objetivo final não é a produção exatamente da membrana de matriz mista, mas sim o de produzir a membrana de dupla camada. Então, para isso,
eu separei aqui um espacinho para a gente falar um pouquinho sobre a produção dela, né? Ele é feita por um processo de espalhamento duplo, no qual a gente tanto utiliza o poliuretano quanto a poliéter sulfona, que elas vão ser despejadas ali numa placa de vidro e vai seguir por um espalhamento, né? A camada de poliuretano, ela vai vir recobrindo a camada de poliéter sulfona de maneira simultânea que a gente vai fazendo o espalhamento, né? E aí, depois que a gente faz esse espalhamento, a gente passa com ela por um tempo de exposição ao ambiente, né? Essa exposição é justamente para o solvente que está ali na solução polimérica conseguir evaporar, né? E vai auxiliar de forma que a produção, né, da membrana seja feita de maneira adequada, né? A sua estrutura seja beneficiada com isso. A gente também evita que ocorra delaminação entre as camadas com isso. Então, é um processo necessário. Por fim, ali na etapa 4, a gente faz o processo com banho de precipitação, onde a gente vai ter uma inversão de fases, né? Essa inversão de fases, ela vai induzir justamente a formação da nossa membrana composta. Para fazer esse banho, eu utilizei a água destilada e também o etanol absoluto, justamente para comparar qual membrana a gente conseguia as melhores características, né? Então, feito todo esse processo, a gente precisa caracterizar tanto a sílica quanto as membranas. Então, para a caracterização da sílica, eu envolvi aqui algumas análises, né? A primeira foi FTIR, depois análise elementar e, por último, espalhamento dinâmico de luz, DLS. Para as membranas, eu já trouxe aqui os resultados do MEV, né? O MEV com EDS e os testes de permeação para avaliar o desempenho da membrana ali, fazendo análise de permeabilidade, permeância e seletividade delas. Então, agora a gente pode partir para a parte onde a gente quer mesmo, que é falar um pouco mais sobre resultados, né? Então, eu trouxe aqui, segmentei os meus resultados da minha pesquisa, fazendo ele ali em partes, né? Então, primeiro as partículas de sílica, depois as membranas de matriz mista, essas daí são as densas, né? Depois as membranas compostas de poliuretano e poliéter sulfona, sem a presença de sílica, e depois a membrana de matriz mista composta, que é justamente aquela que a gente quer encontrar com as partículas de sílica adicionadas. Então, para começar, partículas de sílica, primeiramente, né? Trazendo os resultados aqui. O primeiro é o FTR, né? Então, a gente pode olhar aqui o gráfico, né? Da direita para a esquerda, talvez seja um pouco melhor. A gente, por volta ali de 800 e 1.100 centímetros a menos 1, a gente tem os grupamentos siloxanos, né? Que eles foram mais presentes justamente na sílica comercial e também na sílica ativada, como já era esperado anteriormente, justamente porque essas sílicas basicamente são constituídas por essas ligações, né? Já por volta de 1650, a gente tem a banda respectiva às hidroxilas, né? Essas hidroxilas aí estão mais presentes, como esperado também, na sílica ativada, né? Justamente por aquele processo reacional que eu fiz para adicionar essas hidroxilas com hidróxido de sódio. Mais para a esquerda, a gente tem, em 2900, ali uma banda bem discreta, até um pouquinho difícil de ver, mas é justamente a banda referente ao metileno, né? Que ele está presente no agente silanizante, o APTMS, e depois de se proceder com a reação, a gente vai ter esse metileno aí na sílica funcionalizada também. E por último, a gente tem aqui em 3.500, por volta disso, o silanol, né? Que eles ficam ali presentes justamente na superfície da sílica, né? E que no caso está mais evidente na sílica ativada também, já confirmando aquela ativação da sílica que foi bem sucedida no caso, né? Então, todas essas bandas analisadas aí, elas estão confirmando tanto a ativação quanto a funcionalização da sílica. Mas, além disso, para complementar, eu fiz também análise elementar, justamente com o objetivo principal ali de olhar um pouco mais voltado para a sílica funcionalizada, que está sinalizada aí, né? Justamente para a gente perceber os percentuais de carbono, de hidrogênio e nitrogênio, né? Esses percentuais eles são muito mais preponderantes, eles são superiores se a gente comparar com os demais, né? Justamente para evidenciar aí para a gente que os grupos, né, que foram inseridos, a amina,
eles foram inseridos e, de fato, estão ali na sílica funcionalizada, porque as outras que não têm sílica funcionalizada justamente não apareceriam em grandes proporções, como foi o caso. Para finalizar a caracterização da sílica, eu trouxe também o espalhamento dinâmico de luz, o DLS, para determinar o tamanho dessas partículas, o diâmetro hidrodinâmico, né? Então, como resultado que foi obtido, a gente está vendo aí um incremento desse tamanho à medida que a gente faz a modificação da sílica comercial virando sílica ativada e da sílica ativada para a sílica funcionalizada, né? Isso daí já era esperado também, justamente porque à medida que a gente faz essas reações, esses grupamentos que estão sendo inseridos, eles aumentam o diâmetro da partícula, e aí é conforme a gente está vendo no gráfico. Outra coisa que a gente pode perceber também é que a sílica funcionalizada, essa curva em azul, ela apresenta uma maior dispersão. Isso pode ser até justificado porque as reações que acontecem, elas não acontecem com rendimento de 100%. Então, o que acontece é que as partículas elas acabam, algumas sofrendo a reação, outras menos, e isso acaba dispersando um pouco a intensidade, porque justamente algumas têm um tamanho por conta da reação e outras não, né? E aí, em resumo, o que a gente tem aí de caracterização é que todas elas ficaram dentro do que era esperado, e isso confirma, né, de forma que foi bem sucedida todas essas modificações da sílica. Então, falei de sílica, caracterizei, agora eu vou partir para as membranas de matriz mista. Então, para a gente começar aqui a parte de membranas de matriz mista, eu trouxe as formulações que foram utilizadas, tanto para as membranas que eu fiz a inserção de Aerosil 200, quanto com a inserção de sílica funcionalizada, né? Para que a gente possa fazer essas determinações de parâmetros ali do desempenho, eu trouxe novamente aqui as equações que foram utilizadas, né? Permeabilidade e seletividade ideal, como a gente pode ver nessas formas. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou aqui trazer as membranas de matriz mista, onde a gente utilizou a sílica, somente o Aerosil 200, né? Esses resultados aí, como a gente pode ver, tanto no gráfico quanto nas tabelas, a gente não tem variações significativas de permeabilidade ou de seletividade, ficam muito próximos ali, até dentro do erro, né, do desvio que se tem. E o que a gente pode esperar justamente é que essa sílica ela não tem tanta influência para a mudança de desempenho da nossa membrana, né? O que na verdade já era esperado, porque essa sílica ela não tem hidroxilas, ela não tem aqueles sítios ativos com os grupamentos amina, então era esperado que não fosse mudar muito o transporte que seria feito através da membrana. Então, isso aí está justamente muito coerente, mas é totalmente diferente do que eu vou apresentar agora, que são os resultados para efeito da concentração de sílica funcionalizada, né? Então, assim que a gente já coloca o olho aí, tanto em tabela quanto no gráfico, a gente já consegue perceber muitas variações, né? Logo, já no menor teor de sílica utilizado, que foi de 1,5. E outros dados que são importantes também a gente notar é que os valores tanto de permeabilidade do CO2 quanto de seletividade entre esses dois gases, eles são resultados superiores, né, do que a membrana de poliuretano puro. Se a gente olhar a membrana de poliuretano puro ali em cima, né, na parte superior, na primeira linha, a gente consegue comparar. Isso daí já indica para a gente que fazer essas membranas com essa sílica funcionalizada já retorna um desempenho muito superior. Então, como prova disso, o que que eu fiz? Eu peguei alguns valores, né, e destaquei aqui, principalmente a membrana de 1,5% de sílica, né? Ela apresentou ali uma seletividade em torno de 67, isso representou um aumento de 88% em relação à membrana de poliuretano puro, né? E a membrana de 15% de sílica funcionalizada apresentou uma melhora de 89% em relação à permeabilidade do CO2, né?
isso aí acaba chamando alguma atenção também para a gente de que essas membranas que são produzidas, elas não necessariamente vão ter o seu teor de sílica acompanhando de forma direta o que a gente chama, né, do desempenho da membrana, né? Não é porque você tem um maior teor de sílica, por exemplo, em uma membrana, que ela vai possuir tanto os maiores valores de seletividade quanto de permeabilidade. Senão a gente adicionaria infinitamente a sílica e conseguiria a melhor membrana, mas não é assim que funciona, infelizmente, né? Então, o que que a gente pode falar, né? A gente, mesmo com esses valores aí, a gente ainda não consegue afirmar se essa mudança de desempenho ela foi provocada ou não pela questão do transporte facilitado. Então, para isso, o que que a gente pode fazer? Eu separei aqui alguns resultados, né? Que eu realizei os testes com essas mesmas membranas, só que em pressões diferentes, né? Eu variei, peguei e coloquei de 1 até 6 bar, né, em todas essas membranas, e aí a gente consegue perceber que houve um incremento de permeabilidade do CO2 justamente para aquelas pressões onde a gente tem menor, né, menor valor de pressão. E justamente o menor valor, que é de 1 bar, é o que apresenta o melhor desempenho nosso, né? Então, isso já confirma que essa funcionalização ela foi muito bem sucedida, né? Há um aumento de permeabilidade em pressões reduzidas, confirmando ali que aquele transporte facilitado que a gente tanto desejava com essa a sílica funcionalizada, ele de fato ocorreu, né? Então, o que que a gente pode falar aqui para comparar uma membrana que não tem transporte facilitado? Eu peguei, coloquei nesse gráfico também a membrana de PU puro, né, sem sílica, essa linha em vermelho, e é justamente o que a gente está vendo, né? Independente da pressão, como ela não sofre plastificação, ela não tem variação, a permeabilidade dela não muda. Se você trabalhar com 2, 4 ou 6 bar, ela permanece muito próxima ali do mesmo valor, justamente para confirmar que membranas que não têm essa sílica funcionalizada não têm o seu aumento de desempenho em pressões reduzidas. E aí, terminando essa análise de membranas de matriz mista, a gente chega nas membranas compostas, ainda sem a sílica, né? Então, para analisar de uma forma mais completa, eu utilizei as formulações que já foram mencionadas anteriormente, né, de 15% e 20% de poliéter sulfona e o poliuretano 10%. Fiz os tempos de exposição de 15 segundos e 30 segundos e os banhos em água destilada e o banho em etanol absoluto como os não solventes para poder fazer a inversão de fases, né? E aí, para comparar esses resultados da melhor maneira possível, agora eu trouxe as fórmulas de permeância e a da seletividade ideal, né? Mas antes de falar um pouco sobre o desempenho, eu também trouxe aqui as fotomicrografias, né? Que depois de realizar a utilização lá da microscopia eletrônica de varredura, a gente já consegue ter uma noção melhor de como que elas ficaram, né? E logo assim que a gente olha para essas membranas, elas não apresentaram umas características muito boas, né? A estrutura delas apresenta bastante defeitos, né? A gente até consegue sinalizar aí essa primeira membrana como uma membrana que ela tem, de fato, ali a sua camada porosa e a sua camada seletiva bem estruturadas, bem definidas, isso na seção transversal. Essa é uma membrana que foi feita a 15% de poliéter sulfona com tempo de exposição de 15 segundos, mas se a gente olha também para a superfície, o que a gente encontra é uma superfície bastante porosa, né? Pelo menos a gente não sabe ainda se esses poros eles são superficiais, se eles não são, né? Se eles forem apenas superficiais, eles não vão acarretar muitos problemas no nosso desempenho, né? Mas o que aconteceu foi que me chamou a atenção que quando eu olhei essas membranas ali, justamente visualmente, achando um pouco estranho, essa questão dos poros, olhei a olho nu mesmo, né? Fiz uma observação contra a luz e esses poros eles acabaram sendo identificados não só nessas membranas que estão sendo mostradas aí, mas em todas que foram feitas em água, né? Esses defeitos aí que aparecem, esses poros,
eles, além de diminuir a resistência mecânica da membrana, eles acabam também restringindo a capacidade seletiva que ela poderia ter, né? E aí a gente vai buscar justificativa para isso, né? Esses defeitos aí, eles acabam podendo ser justificados justamente pela forte interação entre os solventes e a própria água, né? Do banho ali de precipitação. Quando a gente tem uma forte interação, pode ocorrer o seguinte: a transferência de massa ela é muito rápida e pode criar alguns canais nas membranas, né? Esses canais, eles acabam gerando defeitos depois do processo de secagem. E aí, por conta disso, eu tive que buscar na literatura formas que eu pudesse contornar esse problema, né? E depois de alguns resultados e estudos preliminares, eu decidi preparar algumas membranas que foram feitas agora em banho de etanol absoluto, né? Quando a gente faz a utilização desse etanol absoluto, ele vai acabar propondo uma transferência de massa um pouco mais lenta, né? Justamente evitando o surgimento desses defeitos, né? Com isso, aqui eu já trouxe as fotomicrografias também, né? A gente, quando começa a analisar, é perceptível que esse banho com etanol ele trouxe características muito diferentes para a nossa membrana, né? Ele acabou promovendo a formação de uma região que é porosa, né? E em seguida dessa região que é porosa, formou ali uma camada fina e densa, justamente na parte ali onde ficaria o poliuretano mesmo, né? E aí, né, mesmo com essa característica pouco convencional, né, ou que não era esperada, talvez a princípio, a gente consegue observar que as membranas realizadas ali com 15% de poliéter sulfona, elas têm as camadas mais bem definidas, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, né, essa diferença de estrutura que a gente pode ver, ela poderia sugerir para a gente também uma membrana repleta de defeitos, né? Só que isso aí só vai ser confirmado se essa fina camada densa interna ela apresentar esses poros, né? Apresentar esses defeitos também. E aí a gente só tem a confirmação disso quando a gente realiza os testes de permeação, né? E aí, quando eu trago aqui os testes de permeação para a gente ver, é, a gente está fazendo esses testes a 1 bar, né, a temperatura ambiente, né, de todas as membranas, tanto de água destilada como em etanol absoluto, né? E assim, para água destilada, a gente teve um único resultado que foi relevante para as membranas produzidas em água, né? Essa membrana é justamente aquela membrana que a gente viu que tem as melhores características estruturais, que é de 15% de poliéster sulfona, com um tempo de exposição de 15 segundos. Ela alcançou aí, como a gente pode ver, uma excelente seletividade, mas por conta dessa sua baixa permeância, essa pouca reprodutibilidade e a imensa quantidade de defeitos, foi decidido que a pesquisa não ia seguir com nenhuma membrana que fosse fabricada em água, justamente porque não tinha como garantir a reprodutibilidade delas. Mas aí, de maneira oposta, já no caso das membranas que foram fabricadas em etanol, a gente já consegue destacar as membranas como sendo muito bem sucedidas, né? A gente destaca as membranas com 15% de poliéster sulfona também, com grande permeabilidade, com grande seletividade, né? E para fins da continuidade do trabalho, eu tinha que fazer a escolha de uma, né, para poder fazer a inserção das membranas das membranas não, fazer a inserção da sílica funcionalizada, perdão, e acabei escolhendo justamente essa primeira membrana, que é a membrana de 15% de poliéster sulfona, com tempo de exposição de 15 segundos, justamente porque ela apresentou ali a maior permeância entre todas elas. Então, finalizando a parte de membrana de dupla camada, a gente chega na parte que é justamente o nosso objetivo principal do trabalho, que são as membranas de matriz mista composta, né? Assim como eu fiz anteriormente, trouxe aqui todas as formulações que foram utilizadas, né? E muito similares às membranas densas de matriz mista lá que eu fiz anteriormente, partindo de 1,5% até 15% com sílica funcionalizada, e trouxe também, para determinar os parâmetros de desempenho, a permeância e a seletividade ideal. Mas antes de falar sobre desempenho, assim como eu fiz também anteriormente, eu trouxe aqui essas membranas
compostas, né, para a gente poder analisar as fotomicrografias delas, né? Como a gente já tinha esperado, né, como o banho é em etanol, a gente consegue ver as mesmas características estruturais, né? Ali camada porosa, camada densa e depois camada porosa de politersulfona, né? E, na verdade, o que a gente, a princípio, achava que poderia ser algo desafiador ou que viesse a acarretar problemas, na verdade, ela foi muito bem-vinda, essa camada porosa aí em cima, né? Porque ela acabou permitindo que a camada seletiva ficasse menos espessa ainda. E isso favoreceu justamente a captura do CO2, a transferência de massa por entre a membrana. Além disso, ela vai conferir também uma camada de proteção para essa camada fina da membrana. Então, ela tem uma estrutura mais reforçada, então aguenta mais tempo ali exposição às pressões dos sistemas operacionais, né? Além disso, né, falando um pouquinho mais sobre essas fotomicrografias, quando a gente insere a sílica, por conta do tamanho dela, a gente não consegue falar exatamente, dar ali a definição de onde que essa sílica está, né? A gente pode até chutar ali, mas algumas coisas são poros, outras podem ser sílicas aglomeradas, a gente não tem essa certeza. Então, como o interesse da gente também parte de saber se essa sílica depois de toda essa produção da membrana, de toda a transferência de solventes do banho de precipitação, se essa sílica ela permanece na camada de poliuretano, a gente precisa fazer um teste. E esse teste realizado foi justamente o MEV com EDS, né? Eu peguei as concentrações menores, né? 1,5, a maior, 15%, e a intermediária de 7,5%, e localizei exatamente onde eu queria, que era justamente nessa camada densa e fina que fica na região intermediária, para saber qual que é a composição dessa camada. E para isso eu trouxe esses resultados, os resultados de MEV com EDS, né? Eles mostram aí os valores normalizados desses elementos, carbono, nitrogênio, oxigênio e silício. E de acordo com a tabela, a gente vai ver uma proporção aí relativa ao silício em todas as membranas, né? Essa proporção, ela vai acompanhar o aumento do teor da sílica que está sendo inserido, né? Vai aumentando ali. Isso aí para a gente já é um bom indicativo, né, de que a sílica ela está presente, já que os polímeros mesmo eles não têm na sua composição esse elemento, né? E além disso, a gente consegue perceber também que existe uma presença considerável de nitrogênio. Essa presença aí não seria dos grupamentos amina só, por conta da sua composição excessiva. E é justamente por quê? Porque o poliuretano, na sua composição, ele tem o nitrogênio, né? E isso não está presente na polietilsulfona. Então, essas informações, elas acabam convergindo para que aquela camada realmente é de poliuretano, e que a sílica que está ali presente está justamente no local onde era desejado, né? Com isso, a gente pode, então, fazer agora os testes com maior segurança. E aqui eu trago os testes das membranas de matriz mistas compostas, né? A gente consegue observar os efeitos da concentração da sílica funcionalizada em todas essas membranas. E quando a gente começa a verificar esses resultados, né, a gente consegue perceber até uma certa similaridade com aquelas membranas de matriz mista densa que eu realizei no início dos estudos, né? Isso porque quando a gente olha ali a membrana de 15% de sílica, ela foi também aquela que apresentou a maior permeância. Mas, assim, devido àquela baixa seletividade que ela tem, essa seletividade, inclusive, ela é menor do que a seletividade lá da primeira membrana, na primeira linha, que ela não tem sílica funcionalizada, né? Então, acaba mostrando que essa metodologia, talvez, para concentrações maiores de sílica, elas são menos eficientes em termos de segregar as espécies, né? Isso é diferente do que ocorreu com a membrana de 1,5% de sílica. Quando a gente olha os resultados, né, essa membrana ela apresentou bons resultados, inclusive aí a permeância, perdão, chegou a 26% de superioridade e a seletividade a 29%, né? Mas ainda assim eu não estava muito satisfeito com esses resultados, porque muitas membranas acabaram
trazendo pouco incremento, ou às vezes até incrementos que não foram superiores àquelas membranas sem a sílica. Então, eu resolvi fazer mais uma etapa para o nosso estudo, que foi a de tentar inserir ali uma camada com recobrimento de silicone nas nossas membranas, né? Eu utilizei o método com spray para fazer esse recobrimento. A proposta, basicamente, desse recobrimento é tentar atuar nos pequenos defeitos que, porventura, a membrana pode ter, né? Esses defeitos são aqueles poros indesejáveis, né? E aí, essa fina camada de silicone vai tentar garantir o quê? Uma certa restrição nesses locais, de maneira que vai induzir ali um ganho de seletividade, né? Porque justamente essas passagens, esses caminhos livres, eles reduzem a capacidade de segregação da membrana. Então, esse silicone ele vai acabar obstruindo esses caminhos. De fato, para a gente vai tentar fazer o quê? Uma troca, né? A gente vai perder um pouco de permeância e, em troca, a gente talvez receba um pouco de aumento na capacidade seletiva de segregação dessas espécies. Então, para isso, antes de olhar os resultados, né, de como foi, eu também trouxe as diversas morfologias de todas as membranas, né? Assim como foi o caso da sílica, eu não consegui perceber de fato uma camada ali fina de silicone, talvez até ali pode ser que nas regiões superficiais a gente tenha uma redução ali dos poros que estão sendo visualizados, ou até esse recobrimento ficou um pouco mais claro nas fotomicrografias, mas de fato o que interessa para a gente mesmo é se esse silicone ele conseguiu interpenetrar nessa camada porosa, chegando ali nos possíveis defeitos que tem na camada densa, né? Mas para analisar isso, a gente só consegue através dos testes de permeação. Então, os testes de permeação que eu trouxe aqui são esses, né? Tanto a tabela quanto os gráficos, né? Então, a gente já consegue, olhando para esses valores, que a permeância do CO2 ela sofreu um certo decréscimo, né? Isso daí normalmente é esperado, justamente por conta desse tamponamento que o silicone sugeriu, né? Mas, além de sugerir isso, ele também sugere o aumento de seletividade, né? E aí a gente consegue perceber também que os valores de seletividade, eles são todos maiores do que os anteriores que foram apresentados sem silicone, né? Então, a gente consegue perceber que o silicone aí, ele atuou da maneira como a gente queria, né? Como era pretendido, né? Mas a gente precisa entender se essa perda de permeância e esse ganho de seletividade eles de fato trazem no final a melhoria de desempenho que a gente está buscando, né? Então, quando a gente tem uma atenção um pouco mais voltada para as membranas de concentração superior, ali no final da tabela, dá para notar que aquele problema dos baixos valores de seletividade, eles ainda ficam presentes, né? Isso torna ainda menos atrativo quando a gente compara esse valor de seletividade com aquela primeira membrana lá, né? Que não tem sílica. Então, realmente, essas membranas aí, infelizmente, elas não alcançaram o patamar que a gente gostaria, né? Mas temos um resultado muito positivo que a gente pode sinalizar aqui, que é o resultado mais expressivo que a gente tem, que é justamente a membrana que foi recoberta com silicone e tem 1,5% de sílica funcionalizada, né? Essa membrana ela teve uma perda em torno de 2% na sua permeância, quando comparada com a membrana anterior que não teve o recobrimento de silicone, e em troca ganhou 41% de seletividade. Se a gente comparar com essa membrana inicial aí, que ela não tem sílica funcionalizada, a permeância chegou a 26% a mais, enquanto a seletividade chegou a 53% a mais. Se a gente melhorar ainda essa comparação e comparar com aquela membrana de poliuretano sem o recobrimento de silicone, essa seletividade ela consegue alcançar 82% de incremento.
Então, esses dados acabam mostrando para a gente que a membrana de matriz mista composta de poliuretano poliéter sulfona com 1,5 de sílica funcionalizada e recoberta com o silicone, ela vai poder aí ser individualizada para a gente com uma membrana com a melhor combinação das propriedades de transporte que foi alcançada nessa dissertação. Então, com isso, eu finalizo os resultados, chego na parte de conclusões, né? As conclusões que eu tive, na verdade, foi que foi possível concluir a metodologia que foi desenvolvida para sílica funcionalizada, né? Foi muito bem sucedida. Além disso, a gente fez uma investigação com as membranas de matriz mistas densas e a gente conseguiu provar a eficiência do transporte facilitado. Foi possível também obter membranas de dupla camada, né, que foram feitas lá em banho com etanol absoluto, com um alto grau ali de reprodutibilidade e alto desempenho também. E por último, que é o objetivo geral dessa dissertação, que foi alcançado com excelente sucesso, porque a gente conseguiu obter essa membrana de matriz mista de dupla camada, contendo essa sílica funcionalizada, chegando a resultados de permeância em torno de 13 GPU e também em seletividade de 74 para a melhor membrana que foi produzida nessa dissertação. Então, separei aqui como último slide sugestões para trabalhos futuros. Aqui seria de explorar, né, o uso de surfactantes para melhorar a dispersão das nanopartículas, né, de forma que, ao dispersar essas nanopartículas, a gente evitaria aglomerações, né? Essas aglomerações, às vezes, elas reduzem o desempenho das membranas e também podem provocar defeitos nela. Então, seria uma boa dica para se explorar em trabalhos futuros. Outra coisa seria de expor essas espécies, essas membranas a outras espécies gasosas, né? Eu trabalhei com CO2 e nitrogênio, mas essa membrana pode ser explorada aí para ser trabalhada, por exemplo, com metano, aí na separação do gás natural, por exemplo, né? E a gente poder observar se o desempenho também é muito significativo. E por último, trabalhar com as misturas de gases, como eu trabalhei aqui apenas com correntes de gases puros, seria interessante trabalhar com misturas de gases para saber se o desempenho da membrana ela tem alguma variação muito significativa ou não, né? E trabalhar em condições de temperatura diferentes, já que eu trabalhei grande parte do trabalho ali justamente nas pressões, né, de 1 bar e também na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Bom, eu finalizo meu trabalho por aqui. Gostaria muito de agradecer a participação de todos que estão presentes e agora abro para as dúvidas, indagações e sugestões a respeito do trabalho. Muito obrigado.